E a gente vai ver aqui o que Deus estava fazendo, repartindo uma herança. O que o pai estava fazendo? Repartindo uma herança porque o filho queria ir embora. Queria sair da presença de Deus. Às vezes a pessoa está na presença de Deus, mas quer estar no mundo. E aí sai daqui, né, Deus te dá a herança. Deus te dá aquilo que o mundo não pode te oferecer. A paz que você precisa, a alegria que você precisa, o consolo que você precisa, só Deus pode te dar. E aquele filho mais novo, então ele sai, pega tudo que o pai tem de herança, né, vende e transforma aquilo em dinheiro. Um detalhe, a herança, segundo a lei de Moisés, era repartida da seguinte forma. Como o mais velho ele era o primogênito, ele tinha direito em herança dobrada. Tudo que o pai dividia, ele ganhava em dobro. Então, mas mesmo assim, veja como que esse filho mais velho age depois. Mesmo ele ficando com maior parte, né? Então, você vê ali que não era nem só por causa dos bens materiais. Então, e essa terra distante, então esse filho mais novo, ele vai, converte a herança em dinheiro e vai para uma terra distante. A terra distante é o mundo. É o mundo que ele acha que ele vai se dar bem. Mas o mundo ele não tem nada para nos oferecer. E ele gasta tudo. Só que ele não pensava que aquela terra onde ele estava ia vir crise econômica. E veio uma grande crise econômica. Como nós estamos passando por uma crise econômica. Muitos são afetados. E ele teve que se... ele teve que se... Como se diz assim? Ele teve que se aceitar. Ele teve que aceitar o pior trabalho que um judeu poderia aceitar. Porque, vejamos aqui, ele fala assim, então... Ele foi e agregou um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Para os judeus, porcos era um animal imundo. Então, ele ter que guardar os porcos era a pior coisa que um judeu poderia fazer. E ele teve que se sujeitar a isso. Isso acontece com quem sai da presença de Deus. Ele se sujeita as coisas piores desse mundo. E ali, pior do que isso, pior do que guardar porcos, ele que desejava comer aquela comida dos porcos, e nem isso ele poderia fazer. Então, aquela privação toda faz ele cair em si, e dá o valor que ele, tudo que ele tinha, dá valor ao seu pai. A atitude, aí nessa passagem a gente vê que a privação produz nele um arrependimento. Ele teve a atitude, então, de sair daquela situação e voltar para a casa do pai. O pai está sempre de braços abertos, como a gente viu na passagem. Aquele que se arrepende e volta para o pai sempre vai o receber. Deus está pronto para receber todos nós. Ainda que falhamos, ainda que pecamos, se nos arrependermos, Deus está pronto para nos receber. Mas o pai ele tem aqui um comportamento inesquecível. Ele marcou o filho dele com essa atitude. O pai lhe restitui os símbolos da sua condição de filho. O anel, símbolo de autoridade. E as sandálias, sinal de homem livre. Porque quem andava descalço eram escravos. O pai estava falando para ele, estou te devolvendo a autoridade. Estou te devolvendo a liberdade. Porque só em Cristo que a gente tem liberdade.
E quando a gente vê a atitude do filho mais velho, Jesus está pondo em destaque a atitude dos fariseus e escribas, a qual ele vai responder também com a parábola anterior, que é a parábola da ovelha perdida. Jesus fala assim: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheios de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Na verdade, quando Jesus fala essa parábola, ele está mostrando para os fariseus que a importância está no ser humano, que aquele que está perdido, ele é importante, e que é muito importante resgatá-lo, resgatar as pessoas que estão no mundo. Por isso é muito importante ganhar almas para Jesus, né? Essa é a maior missão que Deus tem para nós, ganhar almas. Então a gente tem que fazer o ide do Senhor. Mas a gente pode tirar mais um pouco dessa palavra. Você é um herdeiro ou um sucessor? Porque aqui a palavra está falando de uma herança. E se tem herança, tem herdeiros. Herdeiros, irmãos, todos nós somos, desde quando nascemos. Nós somos herdeiros da carga genética dos nossos pais. Nós somos herdeiros da cultura da nossa família. Nós somos herdeiros até dos bens materiais também. Então, herdeiros todos nós somos. Mas qual é a diferença? A diferença é se você é um herdeiro, só herdeiro simplesmente, ou se você é um herdeiro sucessor. Essa é uma grande diferença. O que eu vou falar um pouco assim, para você ser herdeiro sucessor, algo tem que acontecer primeiro aqui, na mente. E a nossa mente, ela é formada da seguinte forma, a memória. 2% apenas é o consciente. 98% é o inconsciente. Desses 2%, são formados de várias janelas. E dentre elas, 3 grandes janelas. As janelas boas, que são chamadas de janelas light. As janelas más, com os maus pensamentos, com tudo que possa ser negativo, que é chamado janelas killer. E as janelas neutras, aquelas informações que são apenas informações e não transmitem nenhuma emoção, nenhum sentimento. E por que eu estou falando isso? Porque nós que somos pais temos grandes responsabilidades na formação dos nossos filhos. E vocês, filhos, terão grande responsabilidade na formação dos seus pais. Esse pai aqui foi feliz. Ele teve um comportamento extraordinário. Ele recebeu aquele filho que ele poderia ter rejeitado. Ele poderia ter mandado os funcionários dele, joga ele para fora. Mas ele não fez isso. Ele, pelo contrário, ele marcou a mente do filho com um comportamento lindo. Ele marcou o filho honrando o filho. Ele nem merecia a honra, mas Deus honrou ele. Colocou um anel de autoridade nele. E aí nós devemos pensar, então, como pais, como que a gente pode marcar os nossos filhos. Nós podemos marcar os nossos filhos com pensamentos bons e com pensamentos ruins.
E isso tudo vai interferir na personalidade do filho. Como o filho será. Porque aquele que marca o filho apenas com palavras negativas, que só sabe ferir o filho com palavras ruins, que diminui a todo tempo o filho, ele está assassinando o caráter do filho. Por isso é chamado killer. Killer significa assassino. E aí ele não está ajudando o filho dele a ser um bom ser humano, porque essa é a nossa responsabilidade, de fazer dos nossos filhos um bom ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente tem que refletir o que sai da nossa boca. A palavra de Deus a todo tempo está nos ensinando que a gente deve abençoar e não amaldiçoar. A palavra de Deus a todo tempo está nos ensinando que da nossa boca não pode sair palavras torpes. Né? Então, a todo tempo, Jesus nos ensina. É o que o missionário Eupídio está falando aqui. Jesus estava preocupado com a ida dele. E aí, tudo que ele ensinava, ele estava marcando. Mas marcando positivamente. Porque o que ele ensinava, ele dava vida, curava, libertava. E assim a gente tem que ser imitadores de Cristo, nas nossas ações e nas nossas palavras, para nós marcarmos os nossos filhos com coisas boas, para eles crescerem com mentes saudáveis. Mentes saudáveis. Se eles crescem com mentes saudáveis, né, então nós vamos ajudar a nós mesmos. Nós vamos ajudar os nossos filhos a ser bons para nós mesmos. E se eles são bons para nós mesmos, então eles vão ser bons para todos que estão ao redor deles. Glória a Deus, aleluia. O irmão Eupídio estava falando da atitude dele com a mãe dele. Provavelmente essa atitude é porque sua mãe é uma boa mãe. E não só por isso, porque Cristo está na vida dele. E Cristo marcou ele com boas palavras, com mensagens maravilhosas. E ele sabe que é importante ser um bom filho. Então, a gente vê que uma família saudável é aquela que rega ali as palavras boas, o abençoar. Quantos pais amaldiçoam os seus filhos? Quantas palavras ruins saem da boca desses pais? Fala, esse filho não vai dar em nada. E aí você vê a criança crescendo frustrada, uma criança que tem dificuldade não só nos estudos, mas até às vezes para arrumar um emprego, que se trava, que chega na hora de falar, nem consegue falar. Mas a gente pode também mudar essa história. Se antes você falava algo negativo para o seu filho, passa agora a falar o que é bom. Porque Jesus te ensina isso. Passa a ajudar ele a ter uma mente saudável. Para quando ele tiver a família dele também, ele possa fazer isso. Porque a gente tem a mania de repetir aquilo que os pais fazem. Se torna um círculo vicioso. Mas se esse círculo é bom, vai ser bom também para os nossos descendentes. Pais, abençoe os seus filhos. Eu trabalho numa escola e eu vejo que a maioria daqueles meninos que dão mais dificuldade, na hora que você vai conhecer a história deles, você vê assim que a raiz está na família. Certo dia eu mandei chamar uma mãe. E aí, conversando com essa mãe, porque o filho dela é uma criança que bate no outro sem motivo nenhum. Não está em conflito, em disputa com um brinquedo, que a criança, normalmente, quando está disputando algum brinquedo, talvez ela agrida o outro. E essa criança não, ela bate no outro sem motivo. E, às vezes, até de forma perversa. Está de costa, ela vai lá e chuta aquela outra criança. E é uma criança que, às vezes, não demonstra muitos sentimentos. Ele dá muito trabalho na outra sala, nós trocamos ele com outro aluno também que dava trabalho. O outro chorava, e esse não demonstrava sentimento nenhum. Eu falei, isso não é normal, uma criança vai sentir. Então, eu chamei a mãe. Eu falei, mãe,
Dá amor ao seu filho. A maior pedagogia é o amor. É você abraçar o seu filho e falar, você é importante para mim. Irmãos, o pai ele tem aquele papel de dar segurança, mas a autoestima cabe à mãe. É a mãe que fala para o filho, você é lindo, você é importante para mim. É a mãe que fala isso. Nós que somos mães temos que falar para os nossos filhos, vocês são lindos. Você é muito importante para mim, o filho tem que escutar isso. Então, eu falei isso para essa mãe. Eu falei, sabe qual a atitude que eu tenho com o seu filho? Porque, às vezes, a professora já está tão cansada e também tem uma atitude negativa com ele. Então, quando ela manda ele para cá, eu sento ele no colo e começo a elogiar ele. Aí eu falo que ele é bonito. Ele fala, não, meu pai fala que eu sou feio. Eu falo, não, avisa para o seu pai que a pedagoga falou assim, que você é bonito e pronto, acabou. Você tem que aumentar a autoestima do seu filho. E aí eu falei com ela que eu faço isso com o filho dela. Que eu percebi que quando eu elogiava ele, o colorido dele, que antes era um rabisco de qualquer jeito, passou a ser um colorido contornado. Porque quando a gente elogia, você dá a responsabilidade ao outro de querer fazer o melhor. E aí eu falei isso para essa mãe. E ela então ali desabou, começou a chorar. Mas quando eu busquei o filho dela, a atitude dela não mudou. Ela apenas pegou na mão dele e foi embora. Eu falei, que pena. Ela poderia ter ali marcado com um comportamento inesquecível, como o pai marcou aquele filho. Ela poderia ter abraçado ele, beijado ele, falado para ele, você é importante para mim, você é o filho mais lindo desse mundo. Meu filho, você vai ser isso, você vai ser isso. Profetiza no seu filho. Profetiza sobre a vida do seu filho, que ele vai ser um doutor, que ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo, que ele vai pregar a palavra de Deus. Quando eu estava grávida do meu filho, o pastor estava com uma campanha também da semente, e ele falou assim, era 3 sementes. Ele falou, nós vamos fazer atos proféticos com essa semente. E eu fiz 3 atos proféticos sobre a vida do meu filho. O primeiro ato profético, que ele seria um grande homem na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus. Eu profetizei sobre a vida, financeira e profissional do meu filho. Eu falei, meu filho vai ser um doutor. Meu filho vai ser um homem que vai fazer um grande feito pela sociedade. Que é assim que a gente tem que querer que os nossos filhos sejam. Aquele que pensa no outro. Então, a gente tem que profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Meu filho vai ter uma esposa maravilhosa. Meu filho, eu vou ter netos abençoados. Isso é importante, irmãos. Isso é importante, a gente ensinar os nossos filhos. É importante a gente também ensinar a hierarquia familiar. A hierarquia familiar ela tem um poder espiritual tão grande que, às vezes, você vê a família bagunçada, é porque está tudo deslocado. Então, você vê lá avô, avó, pai, mãe, filho. Essa é a hierarquia. E quando um sai do lugar, a família toda desequilibra. Se aí o pai sai daquela casa, aí a gente vê, às vezes, a mãe querendo ocupar o lugar do pai, não dá. Às vezes o avô querendo ocupar o lugar do pai, também não dá. A solução está no excluído. E essa palavra nos ensina isso. Quem era o excluído ali? O filho mais novo. Ele era o excluído. Mas aquele pai teve uma atitude que ele sabia que ele ia voltar. Porque ele plantou muito amor. Não tinha como aquele filho não lembrar do que o pai fez com ele. Então,
Quando alguém está excluído da sua família, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja a avó, ninguém ocupa o lugar de ninguém, mas busca o excluído para retornar para o seu posto e ocupar o seu papel. A saúde da família está nisso. Ainda que aquele excluído, às vezes, é um bêbado, é um drogado, ainda que aquele excluído seja alguém que realmente dá problema. Você tem que reconhecer a importância do papel dele na sua hierarquia familiar. Quando a filha tenta ocupar o lugar da mãe, não dá certo. E quando a mãe tenta ocupar o lugar da filha, também não dá certo. Todos nós temos o nosso papel. E cada um de nós temos que exercê-los. Aí, isso a palavra de Deus nos ensina. Aquele pai foi pai. Né? E ali os filhos. Ele não deixou de ser pai. Ainda também que às vezes o pai morreu, mas a memória daquele pai não pode ser apagada. Ou às vezes o pai só engravidou a mulher, aí a mulher então casa com outra pessoa. Mas aquele pai, ainda que ele só deu a vida, ele deu muito. Ele deu a vida. Não é pouca coisa. Então, a mãe não pode tirar dele o papel que é dele, que é de pai, e dar a outro, porque não dá certo. Entendeu? Então, não dá certo. Ainda que, às vezes, o padrasto é muito bom, mas ele é padrasto. Ele não é pai, ele é padrasto. Ainda que a madrasta seja muito boa, mas ela é madrasta e não é mãe. Então, não apague essa hierarquia para a sua família não ter problema. Né? Tem uma assistente social que atende lá na escola, ela falou o seguinte, que toda vez que chega uma mãe lá reclamando do filho, que o filho está dando muito problema, ela pergunta, cadê o pai? Aí a mãe normalmente tende a denegrir a imagem do pai. E ela contou uma história de um filho que o pai estava na cadeia. E a mãe odiava aquele filho. E aí aquele menino tinha problema, dificuldade de aprendizagem na escola. Aí, em diversas sessões, ela falou assim, leva ele para ver o pai. Ela falou, jamais. Ela falou, então permita que eu leve. Ela, como assistente social, ela podia entrar no presídio. E ela falou que foi uma das cenas mais lindas que ela viu, quando aquele pai abraçou aquele filho. E aquele menino que tinha tanta dificuldade de aprendizagem, passou, então, a escrever cartas para o pai. Passou a ter um relacionamento com aquele pai, que, por mais perverso que aquele pai fez, né, por mais perverso que ele seja, ele é pai. E aquele filho ele ama. Aquele filho ele ama. A gente tende a ver que os presidiários dão muito valor à família, quando eles caem lá. Quando eles estão aprontando, não. Mas quando eles caem lá, eles dão muito valor à família. Tanto que, quando acontece de um estuprador chegar na cadeia, eles até matam. Porque ele fala assim, não, esse aqui ele pode ser perigo para minha mãe, para minha irmã, para minha mulher, para minha filha. Eles aprendem a dar valor à família. E assim a gente tem que fazer, irmãos, dar valor à família. Ajudar a nossa família, os nossos filhos a crescer com mentes saudáveis, ajudar a nossa família a viver bem. Quando a gente faz isso, a família tem paz, todo mundo, as coisas vão bem. As coisas vão bem quando a família vai bem. E a sociedade é que ganha com isso. Não é mesmo? E aí, deixa eu voltar aqui rapidamente, só para vocês entenderem, então, o que os herdeiros fazem, o que os sucessores fazem. Herdeiros são gastadores de herança. Sucessores preservam os bens que receberam. Herdeiros vivem à sombra de seus pais. Sucessores constroem seu próprio legado. Herdeiros são especialistas em reclamar. Sucessores são peritos em agradecer. Sucessores exaltam o que têm e estabelecem metas. Herdeiros são manipuladores.
sucessores são conquistadores. Herdeiros são imediatistas. Sucessores pensam no futuro, planejam e sonham a médio e longo prazo. Herdeiros não pensam a médio e longo prazo. Herdeiros são conformistas, amam a lei do menor esforço. Sucessores são empreendedores, amam a lei do maior esforço. A lei do maior esforço deve dominar o eu. Né? E, por fim, eis um grande desafio: formar sucessores com mentes livres e saudáveis. Mas, para isso também, é necessário que os pais sejam inteligentes, como esse pai aqui do filho pródigo foi. Então, o pai ele tem que ensinar as armadilhas do ritual do consumo para o filho. Ensinar o consumo responsável. Exemplos influenciam mais do que palavra. Nós vimos aqui a atitude desse pai receber um filho que foi gastar a herança dele com prostitutas. Transformar, pais ensinam filhos a transformar dificuldades em oportunidades. Ensinar a complexidade da vida e a brevidade dela também. E a beleza dela. Essa é a responsabilidade do pai. A vida é complexa, mas ela é breve. E ensina também que ela é bela. Ensina seu filho a valorizar o acordar, o deitar e levantar. O ser fisicamente perfeito. Quantas pessoas não prestam atenção nisso? E, às vezes, só quando acontece alguma situação muito difícil é que vão dar conta disso. Não seja um manual de regras. Que esse pai ele poderia, se eu fosse olhar, falar assim, não, vai embora. Mas não, ele quebrou ali um paradigma. Ele abraçou o filho, ele honrou o filho, ele falou com o filho, você é livre. Ele deu autoridade ao filho. Nutra a personalidade deles com sua própria história. O que você pode dar do seu filho? Fala para ele como que você teve dificuldades, como que você cresceu. Conta a sua história para o seu filho. É importante ele conhecer os pais. Quantos pais não conhecem seus filhos e os filhos, né, não conhecem seus pais? Então, deixa seu filho te conhecer. Né? Não superproteja, porque se você proteger seu filho também, ele não vai crescer, você vai adoecer ele. Proteja a emoção do agredido. Às vezes, o filho é aquele que mais dá trabalho. Em vez de você xingar ele, falar palavras negativas com ele, fala, meu filho, eu te amo. Ensine o valor da liberdade e negocie os limites. Pratique a arte da gratidão. Agradeça os seus filhos por existirem. Seja tolerante. Abandone o vício de reclamar. Seja equilibrado. Não dê bens materiais em excesso. Seja transparente e cumpre o que promete. Não ceda à chantagem. Dialogue. Exalte primeiro para depois criticar. Eu uso isso muito com os alunos lá. Aí eu falo com as criancinhas, não acredito. Você, que é o batedor de corda comigo, um menino lindo, está fazendo isso? Aí fica até envergonhado. Então, exalte primeiro. Coloque os pontos positivos primeiro antes de falar o que é negativo. Antes de corrigir. Seja simpático, carismático e empático. O empático é colocar-se no lugar dele. Gerencie sua mente para você tirar o que é negativo, o que vai para as memória killer, né, e alimente a memória boa, que é a memória light. Ensine, aplique, faça atitudes relaxantes com seus filhos. Às vezes você nunca proporcionou, às vezes nem precisa nem dinheiro para isso. Né? Porque, às vezes, o pai fala assim, eu tenho que ter dinheiro para fazer isso. Não. Outro dia eu levei meus sobrinhos e meu filho, a gente foi pular corda na fazenda. Foi divertido demais.
E eles ficaram muito felizes. Então, às vezes, uma coisa simples assim é melhor do que se você tivesse dado um presente e aquele presente por si só não produziu ali nada, nenhum ensinamento, nenhum sentimento. Seja um contador de histórias. O maior contador de histórias é Jesus. Ele ensinava as pessoas com histórias. Então, conte sua história para o seu filho. Conte histórias boas. Sabe que as histórias, elas ensinam muito? Às vezes, em vez de você demonstrar, às vezes, um sentimento, alguma coisa assim, aí quando você conta uma história para uma pessoa, aí você leva ela à reflexão. E a atitude dela muda por causa daquela história. Jesus fez isso com os fariseus aqui. Ele fez os fariseus pensarem que aqueles pecadores estavam criticando Jesus por pregar para aqueles pecadores e publicanos. O que Jesus mostrou para eles? Que eles são importantes. Que os céus faz festa quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Né? Então, os melhores sucessores dependem de uma nova agenda. Então, se antes você não fazia isso, passa a fazer coisas boas com seu filho, né? Tira ele de casa, vai nem que seja numa pracinha, né? Converse bastante, invista na felicidade dos outros, que quando a gente investe na felicidade dos outros, nós também somos felizes, né? E Jesus, ele investiu muito na felicidade dos outros. Todos que chegavam até ele com algum problema, ele dava a cura, ele dava a solução, ele era o remédio, né? Ele é o remédio, ele é o nosso remédio, ele é a nossa cura, ele é a nossa justiça. Se você precisa dele em qualquer área, ele é a solução. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade e glorifiquem ao Senhor porque Ele é bom. Amém?